Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $60.500. Bitcoin que tem correção e liquida mais de 10 milhões de dólares. Nós tivemos um candle de 5 minutos, mais de 700 milhões em venda. E hoje, meu principal objetivo vai ser discutir com você se essa venda já foi o suficiente para as instituições acumularem e mandarem o preço para a máxima histórica. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui com vocês mostrando o Bitcoin no 1 hora, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esse suporte que a gente tem mais abaixo e de um potencial rompimento que a gente pode ter aí nas próximas horas para o preço continuar alta, indo em busca da máxima histórica, tá bom? Depois a gente vai no 15 minutos, 5 minutos, mostrando os pontos importantes em cada um dos tempos gráficos. Além disso, eu também quero mostrar para vocês uma análise de sentimento completa, tá bom? Afinal, a gente tem aqui um exemplo muito bom sobre como as sardinhas fazem as operações delas, tá? E como você pode se proteger não comprando Bitcoin no pior local possível, tá? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui, falando do nosso long short ratio, do nosso CVD e também, né, dessa venda impressionante que a gente teve. No candle de 5 minutos aqui a gente tem 700 milhões de dólares na venda, né? E se tem 700 milhões na venda, sardinhas vendendo, quem você acha que estava acumulando aqui embaixo? Vamos discutir sobre isso e também mostrar onde essas instituições estão tentando acumular novamente, tá bom? Aqui no Trading Light. Mas beleza, investidores, vamos lá. Vamos começar aqui então no 1 hora. E antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, tá bom? Muita gente está falando que o YouTube não está entregando os vídeos, então vale a pena você também ativar o sininho, beleza? Mas vamos lá, investidores. Vamos começar aqui no 1 hora, lembrando para vocês que realmente, né, o Bitcoin ele estava esticado, a gente chegou quase na máxima histórica e essa correção que a gente está tendo aqui é uma correção para mim completamente natural, tá? É normal que depois de tanto volume com pessoas comprando no topo, que a gente tenha uma correção, né? Justamente para a gente deixar muitas pessoas vendendo no fundo. Lembra, é sempre assim, né? A gente tem o mercado indo em busca da liquidez, em busca dos pontos onde as pessoas acabam comprando no pior local possível ou vendendo no pior local possível, tá? Então, muito claramente, a gente teve um volumaço aqui nesse topo e agora a gente tem um volumaço de venda, tá? Talvez esse volume já foi suficiente para a gente ter a nossa acumulação e romper a máxima histórica, tá bom? Acho que quem acumulou nestas liquidações aqui fez um ótimo negócio, tá bom? A gente teve quase 10 milhões de dólares em liquidação nessa quedinha e realmente fez sentido acumular nessa região. Nesse momento eu vejo duas possibilidades, tá? Para quem conseguiu comprar, tá confortável nesse momento e basicamente se ele voltar um pouco além desse fundo, a gente pode ter uma nova oportunidade, tá? Não sei se ele vai conseguir voltar, afinal a gente já teve muita venda nesse fundo, né? Mas se voltar, eu vou estar de olho nessa região de suporte aqui do 4 horas, entre os 58, a partir dos 58 mil dólares, né? Se a gente voltar nessa região aqui e tiver mais liquidação aqui, eu vou pensar em acumular novamente para tentar pegar essa pernada aqui. Parece que é inerente, tá? O Bitcoin retomar a máxima histórica e acima dos 65 mil dólares. Continuando aqui, a segunda opção, né, se a gente não tiver uma nova oportunidade de acumulação com o preço liquidando mais abaixo, seria aguardar um rompimento aqui desse nosso padrão de continuação, tá? Isso é uma bandeira ou uma bullish falling wedge e basicamente a gente tende a romper esse padrão para cima. Então nesse momento a gente já tem um alerta aqui nessa região de 62 mil dólares, seria um rompimento bem legal, tá? Inclusive eu vou abaixar esse alerta aqui, ó, para a região de 61.600, porque se a gente conseguir romper essa região, não teria muita coisa aqui que seguraria o Bitcoin na minha visão. É uma possibilidade também operar o rompimento desse padrão aqui, tá? 62 mil dólares seria um pouco mais conservador, né? Então, se romper aqui e formar um novo range aqui em cima, você pode pensar num trade de rompimento aqui desse padrão. Tranquilo? Então, duas possibilidades aqui. Ou a gente acumula se o preço dessa oportunidade mais abaixo, ou então a gente aguarda o rompimento para cima aqui entre os 61.600 e os 62 mil dólares. Continuando e falando um pouquinho aqui sobre os nossos indicadores de sentimento, né? Afinal, por que o preço teve essa queda forte aí para liquidar esses 10 milhões de dólares? E a gente tem aqui num candle de 5 minutos, galera, 700 milhões de dólares na venda, né? É impressionante, né? Como as pessoas se desesperam e acabam vendendo o Bitcoin no pior local possível. E basicamente, né, o que a gente tem aqui? A gente tem o preço corrigindo rapidamente
e indo lá para captar essa liquidez, né? Com certeza quem estava comprando aqui eram as instituições, né? As sardinhas vendendo para elas aí. E, muito claramente, a gente teve uma grande oportunidade, tá? Lembre-se, quando muita gente vende no fundo, é o ponto onde você está pensando em comprar. Quando muita gente compra no topo, é o ponto onde você está pensando em vender pela análise de sentimento. Correto? Então eu acho que a situação no Bitcoin está bem legal neste momento, tá? E por quê, né? Afinal, por que a gente teve essa queda tão forte? Para mim, está muito ligado ao que aconteceu com os nossos indicadores de sentimento aqui quando a gente consolidou essa região acima dos 60 mil dólares, tá bom? Repara o que está acontecendo aqui com os nossos dois indicadores nessa consolidação. Você consegue ver que antes da gente romper para baixo aqui, olha só, o nosso long short ratio, que mostra as pessoas em long e em short no mercado, ele teve um aumento aqui de 1,14 para 1,46. Ou seja, estava todo mundo acreditando que aqui era o fundo, estava todo mundo entrando em long, né? E quando a manada acredita em uma coisa, o que o preço faz? O preço vai mais abaixo para estopar e liquidar essa galera que acabou entrando em long no momento errado, tá bom? Então, basicamente, a gente tem não somente o nosso long short ratio subindo, mas a gente também tem o CVD, ou seja, a gente também sabia que as sardinhas estavam comprando muito ao mercado com o preço consolidando nessa região. Então, quando você está na dúvida se o Bitcoin formou um fundo ou não, e você vê esses dois indicadores mostrando que as sardinhas estão acreditando que esse fundo vai acontecer, provavelmente não vai. Provavelmente o preço vai um pouco mais para cair, estopar e liquidar essa nossa galera aqui. Vocês podem ver que desde lá, tanto o nosso CVD quanto o nosso long short ratio deram uma quedinha, tá bom? Nesse momento aqui, tá? Olha, a gente inclusive chegou acima dos 1,5, tá? No momento tá 1,47. Como vocês sabem, 1,47 não é um número muito bom, tá bom? Então, assim, para quem conseguiu acumular aqui e quiser, por exemplo, fechar parte da operação agora, saindo do risco, eu acho que é uma boa, tá? Eu, particularmente, vou fazer isso para aguardar operar o rompimento, tá? E por que eu acho que faz sentido a realização nesse momento? Claro, né? Mas aí você teria que ter uma estratégia de curto prazo, igual eu tô fazendo. Porque a gente já voltou aqui para testar essa região de 61 mil dólares e já teve liquidação para o outro lado, olha só, 2 milhões de dólares quando a gente testou 60.500 e agora mais cerca de 1 milhão de dólares nesse candle que a gente está fechando agora. E também conseguimos ver, olha só, 153 milhões de dólares na compra, né? Assim, não shortaria o Bitcoin neste momento, tá? Inclusive vou manter parte da posição aí, acreditando que a gente vai romper para cima, mas só te falo que pode estar um bom ponto aí para você sair do risco da operação, digamos assim, né? Colocar parte do lucro no bolso. Afinal, a gente já voltou, né, tendo essas liquidações bastante compra nesse topinho aqui de curto prazo. E também, né, a gente tá com os nossos indicadores de sentimento denotando um pouco de risco, né? 1,45 aqui e o CVD, que não, ainda continua subindo. Beleza? Continuando aqui, falando um pouco sobre as instituições, a gente consegue entender que, nesse momento, a gente tem mais instituição tentando vender aqui, mas está equilibrado, né? A gente, olha só, 192 milhões de dólares no 1%, 160 milhões de compra, tá bom? Ou seja, tem muita instituição tentando vender, mas essas baleias já estão demonstrando força aqui, tentando fazer o Bitcoin romper aquela região importante ali dos 61.500 dólares, 62, tá bom? Então vai ser uma briga interessante aqui, tá? Inclusive o S&P 500 está abrindo nesse momento, a gente tem que lembrar da nossa correlação, né? Os futuros do S&P 500, e ele pode ajudar o Bitcoin ou a romper o nosso padrão acima ali, ou a ter uma correção e a gente ter oportunidade de compras mais abaixo. Tranquilo? Nesse momento a gente pode ver que não tem muita liquidez no book, tá bom? Então movimentos voláteis são esperados, tá? A gente tem algumas ordens aqui nessa região justamente dos 61.900 ali, ou seja, região importante realmente, esses 62 mil dólares. E para compra a gente só vai ter ordem lá no 58, tá bom? Ou seja, para mim está muito claro aqui as duas possibilidades que a gente pode ter de operação. Ou a gente aguarda este nosso rompimento aqui, ou a gente aguarda uma queda maior e liquidações mais abaixo para uma compra aqui no 4 horas, tá bom? Mais próximo ali da região dos 58 mil dólares. Nesse momento, para quem conseguiu acumular seguindo a estratégia de liquidação, eu acho que é uma boa realizar a parte aqui, tá? Sair do risco da operação, mas você pode sim manter, né? A situação está bem interessante aqui. A gente teve muita venda no fundo, parece que as baleias acumularam e vão tentar fazer esse rompimento aqui. A gente precisa ficar de olho para ver se ele vai acontecer ou não, tá? E pode ser também uma oportunidade de operação no rompimento, caso ele aconteça.
Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Essa semana eu vou voltar a fazer a análise das altcoins, tá? Então você pode deixar aqui nos comentários qual altcoin você quer que eu analise amanhã. Tá bom? As mais pedidas serão analisadas. Então é isso, um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo.